Olá a todos, é com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos com os amigos da TV Nova Luz, a convite da nossa querida amiga Simone Vilar, para realizarmos mais um trabalho neste Setembro Amarelo, um mês de muita importância dedicado à preservação da vida, a alertas para que possamos tocar aqueles corações mais aflitos, envolvidos muitas vezes por pensamentos que lhes deixam entristecidos, desanimados, deprimidos, em qualquer idade da nossa vida. Qualquer um de nós pode passar por esse problema, por essa dificuldade. E muitas vezes a atitude final, resultado dessa tristeza, dessa depressão, não é, como podemos dizer assim, nem um pouco satisfatória, não? Então, aceitando este convite, somando a essa equipe da TV Nova Luz, nós iremos hoje dedicar o nosso estudo a um público que também precisa muito deste cuidado e deste carinho, que são os nossos jovens, as nossas crianças, desde a sua infância na sua adolescência. A depressão na infância e na adolescência. Como surge? Vamos então juntos, estudando, debatendo, deixando para que todos possam formular as suas perguntas, enviando as suas dificuldades de entendimento nesse assunto. E como sempre, sob a luz da doutrina espírita, nós estaremos junto com os amigos da TV Nova Luz, aqueles que nos orientam no trabalho espiritual, como os nossos queridos amigos da nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita Recanto de Luz, sempre estarão nos auxiliando nas melhores respostas para estas pessoas, para estes irmãos que muitas vezes não têm com quem conversar. Então, fica a disponibilidade para aqueles que nos comentários desejarem conversar, esclarecer dúvidas, possam sempre ter em nós ou em qualquer um destes amigos um ombro para conversar, dialogar, expor as suas dificuldades, aquele ombro amigo, né? Que tantas vezes nós precisamos. Vamos então, rogando a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos acompanha, que possa nos intuir na melhor palavra, sem nenhuma pretensão de conhecimento absoluto da verdade do assunto que aqui será tratado. Mas nós rogamos sempre o amparo espiritual e o apoio imensurável e incondicional do Mestre Jesus para a nossa tarefa. Que assim seja. Vamos passar então para a nossa apresentação dos slides, que nós elaboramos com todo carinho para que os irmãos possam nos acompanhar nessa atividade. Então, o tema que foi selecionado para que nós pudéssemos trabalhar tem por título assim: Depressão na infância e na adolescência. Como ela surge? Nós vamos desenvolver ao longo do trabalho conceitos que foram buscados, pesquisados por nós em livros espíritas, junto a psicólogos, psiquiatras, não necessariamente espíritas, em dados e estatísticas das quais nós vamos desenvolver para que possamos ter uma ideia da importância de prestarmos atenção, como surge, como se desenvolve e o que nós podemos fazer para ajudar. Então vamos passar aqui para o nosso segundo slide. O que acontece, não? Este risco que a depressão nos traz do suicídio, ele é algo viável, ele é fato, ele é real e ele não pode ser ignorado. Então há uma grande preocupação
mundial com a saúde psíquica e emocional das crianças e dos adolescentes, dos jovens. É um fato assim quase que universal, seja em questões de organizações religiosas ou não, organizações políticas ou não, organizações de saúde ou não, as pessoas como um todo se preocupam com este fator, como isso está aumentando entre as crianças e os jovens e os adolescentes. Essas doenças, estes transtornos que muitas vezes acabam levando ao suicídio. Então, sendo esse um dos maiores riscos, se não o maior, risco que a depressão pode trazer, por que nós precisamos falar sobre isso? Primeiro, porque a vida é sagrada e pertence a Deus. Segundo, porque nós temos o direito de recebermos ajuda e temos a obrigação de ajudar. Terceiro, porque nós, como cristãos, como espíritas, trazemos nesta questão dessas filosofias religiosas que escolhemos para as nossas vidas, o princípio pelo auxílio, pelo socorro, com solidariedade e amor ao nosso próximo. Então, é importante que falemos sobre isso. E quarto, porque falar ajuda a entender e não mais negligenciar os sintomas que chegam das maneiras mais sutis e muitas vezes nós não percebemos. Então, esse estudo que vamos desenvolver aqui, ele vem como um auxílio, para que não venhamos a fazer parte das estatísticas que nós vamos ver agora. Os números, eles assustam sim, mas nós não podemos fingir que eles não existem, simplesmente por medo, por tabu, por preconceito, por achar que isso jamais vai acontecer conosco, que só acontece na casa do vizinho. Mas não é bem assim, Eles mostram que nós precisamos conhecê-los, que preciso buscar agir. Então esse tem sido o objetivo do Setembro Amarelo, de todas essas redes, através da internet, das televisões, dos rádios, que buscam esse alerta para o Setembro Amarelo. Engajado a isso está a TV Nova Luz ao longo de todo o mês de setembro e finalizando hoje conosco este trabalho para que nós possamos mudar essa estatística. Então nós vamos observar, por exemplo, que quando nós olhamos para os dados, nós ficamos, de certa forma, estarrecidos, nos causa um impacto. Mas se faz necessário que se fale sobre isso, que busquemos compreender. E a pediatra, doutora Guilaine Scofone, ela também é espírita há mais de 30 anos, do Grupo Espírita Maria de Nazaré de Belo Horizonte, ela vem nos dizer que o suicídio é um problema de saúde pública, tanto no mundo quanto no Brasil. Então nós precisamos entender os motivos que levam a isso. Às vezes é difícil nós entendermos, não. A gente às vezes não consegue compreender como que alguém tem essa coragem de atentar contra a própria vida, principalmente quando isso ocorre entre crianças e jovens. E aí nós vamos ver assim, ela vai nos dizer, isto por dados estatísticos, que enquanto muitas vezes nós estamos conversando, ocorre um suicídio a cada 40 segundos. E para cada suicídio consumado, são 20 tentativas de um novo suicídio. Um suicídio a cada 30 minutos no Brasil, cerca de 11 mil por ano confirmados. Vejam que este é um estudo, essa estatística é de 2018. E agora, com a pandemia, em 2020, eles ainda não têm uma estatística confirmada. O que eles sabem é que aumentou
por questões da depressão em quase 95%. Então, meus amigos, é ou não é importante que nós venhamos a falar sobre isso? E o mais preocupante ainda é que isso, na infância, nas crianças entre 10 e 14 anos, aumentou 65%. E entre os adolescentes de 15 a 19 anos, aumentou 45%. Então, nós precisamos falar sim sobre isso. Nestas estatísticas não se encontram aqueles que nós conhecemos como suicidas passivos, né? Aqueles que fazem uso de drogas, lícitas ou não, que se embriagam, que acabam muitas vezes por perder as suas vidas por vítimas de overdose, de um acidente de trânsito, por brigas na rua, por tantos outros motivos que são considerados suicidas passivos e que não entram muitas vezes nessa estatística. Então, o assunto é bem mais amplo e muito mais cuidadoso e pede a nossa reflexão e a nossa ação muito mais do que nós possamos imaginar e nos impressionarmos com as estatísticas e simplesmente, foi uma notícia que eu vi e não é bem assim, é bem assim sim. Então nós precisamos falar sobre isso. Tem que fazer parte das nossas conversas e saber como nós precisamos agir. Sem imaginar, obviamente, né, o transtorno e o sofrimento das famílias que muitas vezes não conseguem aceitar esta perda de uma forma que causa tanta dor e muitas vezes sem nenhum motivo aparente, sem que eles tenham partido e nos deixem uma justificativa. Não. Então, tudo isso envolve a família, as crianças e a sociedade, como disse a doutora Guilaine Scofone, que é uma questão de saúde pública, sim. Então, temos que cuidar uns dos outros. Então, meus amigos, para que nós não venhamos a fazer parte desta estatística, nós vamos tentar responder algumas questões e principalmente essa pergunta do nosso estudo de hoje. Depressão na infância e na adolescência. Como surge? Como que surge essa depressão? Estes sintomas? O que é real? O que não é real? Muitas vezes aquilo que nós chamamos por manha, por preguiça, já é um sintoma. Mas nós temos mania muitas vezes, né, de dar qualificações, de rotular e não nos preocupamos que aquilo está se repetindo, está fugindo ao comportamento normal daquela criança ou daquele adolescente. Por isso que é importante que prestemos atenção. Então, todos esses dados que nós vamos compartilhar aqui, eles foram fundamentados em pesquisas de psicólogos, pediatras, psiquiatras, espíritas ou não, certo? Então, o próprio comportamento infanto-juvenil, tudo isso fez parte desse estudo, destes profissionais que começaram a se preocupar em como tratar esta depressão nas crianças e nos adolescentes e nos jovens. Então, eles vão nos dizer que essa depressão, ela pode ser inicialmente percebida como uma perda de interesse pelas suas atividades habituais, como, por exemplo, uma espécie de aborrecimento constante, né, diante das coisas que antes a criança fazia de uma maneira natural e espontânea, sem problema nenhum. Participar de brincadeiras, de jogos, estudar, sair com amigos, ir à escola, atividades normais de qualquer criança saudável. Ela passa a mostrar uma certa irritação, inquietação e até mesmo uma certa agressão quando é
obrigada a fazer isso e ela não quer. Então, vai causando uma apatia, esta preguiça, que a gente chama de preguiça, que a criança está usando de malandragem, não? De artifício para não fazer essas atividades, muitas vezes já são estes sintomas. A redução cada vez maior dessas atividades. E aí, alguns casos, se percebe apenas uma tristeza, mas existe uma diferença entre uma tristeza e uma depressão. A depressão ela é uma doença. A tristeza, às vezes, é algo passageiro. Houve algum problema na família, uma perda, ou alguma mudança brusca, até mesmo de cidade, de endereço. Isso afetou aquela criança. Mas foi momentaneamente. Ela ficou triste por ter sido afastada, às vezes, de parentes, dos colegas, mas ela supera. Até aí, tudo muito normal. Agora, quando isso passa a fazer parte de uma rotina em que os pais, os professores, os familiares, os amigos vão percebendo que aquilo deixou de ser apenas uma tristeza, então aí precisamos ficar atentos, né? Então, às vezes, as pessoas se enganam muito quando elas dizem que as crianças não ficam deprimidas, porque que problema tem criança para ter depressão? Que problema tem o adolescente? Depressão em adolescente é normal, é coisa da aborrecência, não? Costumam usar este termo, então, que desqualifica tanto a nossa juventude. E não é assim. A depressão é uma doença. E quem disse que precisa ter problema para ter depressão? Quem disse que depressão é normal? Então, os problemas, eles podem nos proporcionar tristeza, ansiedade, angústia, mas a depressão é outra coisa. Então, nós temos que prestar atenção nestes detalhes. Quais são estas outras coisas? É claro que muitas vezes vivências, situações diárias podem agravar esses estados de humor, né, que nós chamamos, podem ter alteração, sofrer alterações nesse estado de humor da criança ou do adolescente ou do jovem. Como já vimos, às vezes, uma simples mudança. Mudança de escola, mudança de casa, às vezes uma separação familiar. Então, tudo isso pode acontecer, mas depressão é uma doença. Ele é um transtorno afetivo, é uma disfunção cerebral sólida, com base sólida e bioquímica. Então, nós temos que ter esse cuidado, são hormônios que são movimentados. Então, ela é uma doença e precisa ser tratada. Então, em caso de nós suspeitarmos, assim, por exemplo, que crianças ou adolescentes estão deprimidos, nós temos que observar essa mudança de comportamento. Elas podem ser decorrentes do desenvolvimento da depressão. Quanto mais súbitas, mais importantes. Então, isso tudo tem que ser observado. Crianças, por exemplo, que antes eram bem adaptadas às regras familiares, às regras escolares, passam a violar essas regras, como quem está realmente querendo chamar atenção, não estão entendendo que eu não estou bem, então eu vou fazer algo para chamar atenção e mostrar que eu não estou bem. Então elas passam a violar regras em casa, na escola, regras sociais como um todo, que antes de elas estarem assim, elas aceitavam de pleno acordo, sem nenhum problema, não? Passam a ter oposição a autoridades, preocupações e questionamentos de adultos. Então, tudo aquilo que chega para eles em forma de cobrança, eles passam a questionar. O tal do porquê, não apenas mais como uma curiosidade natural da idade, do desenvolvimento, mas algo para agredir e muitas vezes sem um argumento para contestar aquela rejeição, aquelas regras.
Então, essas mudanças importantes no comportamento infantil é obrigação dos pais, dos professores ficarem atentos, porque esses são acontecimentos que chamam atenção. Eles costumam ser incomuns e, se comparados às estatísticas, a maioria das crianças da mesma faixa etária e na mesma situação sociocultural, eles nos acendem um alerta. Então, é importante que prestemos atenção nestes sintomas. Nós temos alguns aqui, ó: autodepreciação, a instabilidade de humor, os distúrbios do sono, a perda de apetite ou de peso, não? A falta de vontade e de ânimo, a perda da socialização e a queda no desempenho escolar e a modificação do comportamento na escola. Tudo isso são sintomas que, somados uns aos outros, eles passam a despertar a esse sinal de alerta dos pais, dos professores, dos familiares, dos amigos. Por isso é muito importante que a gente conheça os nossos pequenos, que prestemos atenção nos seus atos, nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas conversas. É muito importante que nós estejamos atentos a tudo isso. E como nesta situação que nós estamos vivendo agora, isso aumentou nas crianças e nos adolescentes, por quê? Porque eles estão fora do seu contexto de amigos, da sua escola, da sua rotina. Então, isso está causando depressão nas crianças. Aquela possibilidade de brincar com seus amigos. E muitos ainda estão enfrentando problemas que estão observando em casa, brigas conjugais, desacordos, né, entre pai e mãe, que não estão se acertando, não conseguem conviver. Porque o que acontece hoje em dia? Todo mundo sai cedo de casa e voltam quase que no final do dia, por volta de 19, 20 horas, para suas casas. A convivência familiar, ela é muito pouco. Então, aquilo que as crianças não viam, aquilo que não havia dentro de casa, agora está existindo. Então, tudo isso está aumentando, esta depressão na infância e na adolescência, porque estão vivenciando situações que era desconhecido deles, não fazia parte daquela rotina. Não a olhos vistos, poderia até existir, mas passava despercebido. Então vejam como é importante, nesse momento atual, esta convivência, se buscar essa harmonia, buscarmos nos conhecer uns aos outros, começando pelo nosso grupo familiar. E quando a gente pensa assim num tratamento para essas crianças, nesta idade, o que é mais importante? É ter a certeza do diagnóstico. Então, aquele passo a passo, né? Avaliar o grau da doença, a sua origem. Nas crianças menores, há sempre uma probabilidade de existir um forte comprometimento, um componente orgânico, né? E ele está sempre mais relacionado com antecedentes na família. Já vem, né, do quadro familiar, pessoas que já têm essa tendência à depressão. Então, em crianças de mais tenra idade, isso parece que passa assim, né? Afeta essas crianças, de certa forma, por transtorno afetivo. Nas crianças de idade escolar, ela pode estar relacionada às questões reativas, não? E pode ter sido desencadeada ou determinada por questões vivenciais. Por exemplo, bullying, violência física, sexual, maus tratos, falhas educacionais, prejuízos acadêmicos, tudo isso são fatores que podem desencadear nessa criança de idade escolar, pode
desencadear a depressão. E as complicações desse quadro depressivo também podem ser geradas por eventos ambientais, sejam causas ou consequências, que devem ser avaliadas através de acompanhamento psicoterapêutico paralelo ou tratamento médico-psiquiátrico, certo? São considerações aqui da psiquiatra Viviane Battistella, que é psicóloga e psicoterapeuta. Então, são detalhes que nós temos que prestar atenção. Tudo isso, esta questão agora, por exemplo, dessas influências ambientais, dessas influências, por exemplo, da pandemia, que já comentávamos há pouco, afetou estas crianças, afetou estes jovens, estes adolescentes, de uma forma que muitas vezes nós não conseguimos medir. Por isso é importante que prestemos atenção na reação, né? Naquilo que desencadeou como causa ou como consequência para chegar até esta depressão. Então, aonde nós vamos encontrar o melhor caminho sob a luz da doutrina espírita? Aí nós vamos encontrar uma orientação que vem lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que trata da infância, na questão 379 até a 385, onde os espíritos vão nos fazer a colocação, né, de como nós temos que lidar com as nossas crianças, como que nós vamos entender isso. E eles dizem assim: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-lo progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os seus maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. Ou seja, não vai ficar o dito pelo não dito, não. Nós vamos ter que prestar contas daquilo que nós fizemos, destes espíritos que nos foram confiados por filhos. Assim, portanto, a infância não só útil, necessária e dispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, o que nós entendemos aqui? O que os espíritos queriam dizer com isso a Kardec? Que nesse período da infância é que nós temos a oportunidade de irmos moldando a personalidade da criança dentro dos padrões morais, aquela educação moral, aquela única educação que irá realmente auxiliar na regeneração da humanidade, a educação moral, colocando limites, sempre em conformidade com a capacidade de compreensão da criança. E tenhamos certeza que a inteligência que acompanha os nossos pequenos em tempos atuais é bastante o suficiente para que eles possam entender a diferença entre o certo e o errado. A pergunta é: estamos nós como pais dispostos a essa dedicação? Estamos dispostos a abrirmos mãos dos nossos projetos materiais para investirmos no projeto família? Será que nós estamos realmente preocupados em colocarmos em prática este conselho dos espíritos para nós, para que saibamos conversar, compreender, moldar, semear a moral nos nossos pequenos, falar em Deus, falar em Jesus, semear o bem desde cedo, para que lá adiante eles possam refletir e fazer bom uso desses ensinamentos? É uma questão que fica para nós, né? Vamos ver aqui uma frase do Emmanuel sobre isso.
muito importante para a nossa reflexão. Ela está no livro Família, com Espíritos Diversos, na psicografia do Chico Xavier, no capítulo 1, que tem por título Em Família. E Emmanuel diz assim: a criança é um trato de terra espiritual que devolverá o que aprende, invariavelmente, de acordo com a sementeira recebida. Ou seja, qual o tamanho da nossa responsabilidade? O que nós estamos semeando para que a criança saiba compreender quando se diz não, quando se diz não pode, quando se diz não é assim que se faz, quando a gente diz muito bem, é assim que é para fazer, está certo, está correto. Como nós estamos semeando os conceitos de amor, de respeito ao próximo, de respeito a Deus, como nós estamos semeando espiritualidade nessas crianças, para que elas possam lá adiante, apesar de qualquer dificuldade que elas venham encontrar, não pensar contra a própria vida, mas sim em buscar apoio, saber que elas têm em quem confiar, que elas têm uma família em que elas podem encontrar ali um momento para dialogar, para falar das suas dúvidas, das suas angústias, das suas tristezas. Que elas saibam que tem a quem se reportar quando se sentirem em dificuldade. E aí nós vamos lembrar que um dos primeiros sintomas, o primeiro, que estava lá naquela lista dos sintomas apresentado pela psicóloga, foi a autodepreciação. O que seria isso? Vamos ver o que diz no dicionário. Autodepreciação, quando a própria pessoa se desvaloriza, não valoriza a sua imagem, suas capacidades, etc. Só vê coisas negativas em si mesmo. Mas será que a autodepreciação seria só isso? Será que uma criança sozinha, com pouca idade, ela tem capacidade de se autodepreciar sem ter sido induzida, sugestionada? Vamos ver aqui, Muitas vezes a depreciação chega na porta de nossas vidas muito cedo, logo nos primeiros anos de nossa vida. Um sentimento de culpa na dificuldade de dizer não, na dificuldade de colocar limites, na dificuldade de colocar nosso valor e preço no mundo. O sentimento de autodepreciação está associado não apenas ao complexo de inferioridade, mas está intimamente ligado à falta de compaixão em nós mesmos e em nossa fragilidade de assumir o que somos e o que de fato queremos. Então, o que isso significa? Como que uma criança pode se sentir assim? Veja ali, logo nos primeiros anos de nossa vida. Quando a gente começa a entender, a perceber aquilo que os outros dizem, se nos afeta, se nos agrada, se nos desagrada. Como que isso acontece? A autodepreciação, ela também é sinônimo de ausência de compaixão. Quando nós, como pais, não ensinamos os nossos filhos a ouvir um não, por exemplo. Quando nós não os ensinamos a entender que existem situações boas e ruins, que existirá quem concorde, quem discorde deles. Quando não os ensinamos a respeitar o outro, quando não os ensinamos a serem solidários, amigáveis, humildes, a se aceitarem como são, em suas características físicas, intelectuais, sociais, familiares, religiosas, e a defenderem as suas opiniões sem ofensas a ninguém.
quando nós não ensinamos eles a terem autoestima, estamos conduzindo-os à autodepreciação. Então vejam como é importante, no período da educação, como disseram os espíritos a Kardec, lá na tenridade, nós irmos semeando estes conceitos através da educação dos nossos filhos, essa educação moral. Não aquilo de que tudo pode, vai presenteando, vai dando o que pede, porque deixa fazer o que quer para não se incomodar, né? Chegou cansado do trabalho, então a criança faz o que quer e o que bem entende. Quando ela chega lá fora, ela vai encontrar na escola, ou na casa de um colega, ou em sociedade, alguém que vai colocar limite. Olha, aqui não pode fazer tudo que tu queres a hora que tu bem entendes. Por quê? Porque a criança, ela se acostumou, então ela não traz consigo aquele respeito pelo colega, pelo outro. Não há nela compaixão nem respeito pelo outro. Então, em contrapartida também, o que acontece? Quando ele não está acostumado a ouvir um não, ele também acaba por encontrar frustrações, porque o adolescente não, principalmente, ele vai encontrar lá fora quem diga para ele que as coisas não são como ele gostaria que fosse. E muitas vezes, quando esse jovem, esse adolescente não aprendeu a aceitar e respeitar a sua condição, muitas vezes física, intelectual, a sua condição socioeconômica, ele chega lá fora e ele sente necessidade de mostrar o seu valor ante aqueles amigos que ele considera os fortes, né, os poderosos. Então ele passa a ser manipulado, porque ele não quer passar a ideia de que ele é controlado pelo pai, pela mãe, que ele é controlado pelas suas frustrações. Então ele se permite conduzir como uma marionete em mãos alheias, porque ele não sabe. Como ele não aprendeu a ouvir não, ele também não sabe dizer não. E ele precisa se posicionar. E é através, muitas vezes, de um posicionamento errado, de uma escolha errada, que ele vai encontrar uma forma errada de valorizar a sua autoestima. Então vejam que como nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque nós estamos conduzindo esta criança, esse adolescente, para autodepreciação. Não é possível, meus amigos. Não é impossível. Muito mais do que nós podemos crer que essas crianças se tornem vulneráveis pelas influências negativas. É muito mais fácil nós manipularmos os bons e os puros de coração quando eles não são apresentados às dificuldades da vida. Então, o controle dos filhos não somente pertence aos pais, como é de nossa total obrigação. Porque se nós não seguirmos o que disse ali os espíritos Allan Kardec, na forma positiva de conduzi-los no caminho do bem, alguém usará do mesmo recurso para influenciá-los de forma negativa, ou seja, usando daquela brandura e da delicadeza da idade infantil para conduzi-los no mau caminho. Então, esse progresso evolutivo já vai ficar comprometido. Por quê? Porque eles acabaram cedendo a influências ruins e muitas vezes entrando numa depressão, trazendo para suas vidas fatores de risco que não são nada positivos, levando muitas vezes ao suicídio. Então, qual é o melhor lugar para que a gente encontre o apoio para estas crianças e para estes jovens? Adenauer de Novaes, psiquiatra espírita, no livro Evangelho e Família, no capítulo
Valores do Lar vai nos dizer que o campo do lar é pouso e às vezes morada de bons espíritos que encontram refúgio para que possam proporcionar o bem entre os encarnados. Valorizá-lo como uma importante célula no organismo social é dever de quem o constituiu. Quanto mais assim o fizermos, mais estaremos seguros e no caminho adequado à nossa evolução espiritual. Cada um de nós sempre encontra justificativas para evitarmos assumir responsabilidades quando o desequilíbrio se instala numa família. No ambiente familiar, quando alguém se apresenta doente ou em desequilíbrio, todos aqueles que convivem com aquela pessoa, de alguma forma, tornam-se corresponsáveis pelo encontro de soluções que visem restabelecer a paz e a harmonia ao conjunto. Manter psiquicamente um lar é tarefa que exige esforço, renúncia e abnegação. Não há vitória possível sem luta interna, sem esforço pessoal e sem doação de amor. Então vejam que nesse texto, nesse excerto, desse texto, há uma profundidade para a nossa reflexão, para que a gente possa buscar esse estímulo para o convívio familiar, para a nossa valorização da vida, que é tão importante, o estímulo da infância, a infância sendo infância, passando exatamente por todas as fases que precisa passar, cada uma com as suas características, sem pular fases. Nós estamos hoje com muita pressa de pularmos fase. Então, onde nós vamos encontrar o melhor ambiente para esta renúncia e abnegação? É exatamente no lar, na família, Qual é o melhor ambiente? A família. Qual é o melhor remédio? O amor. A melhor terapia é o diálogo. Então vejam que o melhor estimulante é o bom exemplo. O melhor exemplo, os pais. O único modelo, Jesus. Então, se nós realmente desejarmos protegermos os nossos filhos na sua saúde física, mental, psicológica, espiritual, emocional, bem como a sua integridade física e moral, nós precisamos valorizar mais a família, o amor ali compartilhado, os ensinamentos cristãos, a ética, o civismo, o respeito, a instrução, a caridade, a humildade, a alegria, a fé, a gratidão, são heranças do espírito para o espírito. São heranças para a eternidade, porque a herança material irá perecer mesmo antes deles desencarnarem se todas essas virtudes não forem estimuladas. Então vejam, é preciso que a gente lembre que se desejamos o cumprimento do mandamento honrar pai e mãe, é necessário e urgente que prestemos atenção nos espíritos que Deus nos confiou por filhos. E para finalizar, meus amigos, vamos refletir na mensagem de Emmanuel enviada aos pais. Página aos pais. Por maiores sejam os compromissos que te prendem às obrigações dilatadas na esfera dos negócios ou na vida social, consagrarás à família as atenções necessárias. Lembrar-te-ás de que o lar é tão somente o refúgio que o arquiteto te planeou, baseando os estudos e cálculos nos recursos do solo. Encontrarás nele o templo de corações em que as leis de Deus te situam transitoriamente o espírito, a fim de que aprendas as ciências da alma no intervalo doméstico. Honrarás teu pai e tua mãe, proclama a Escritura, e daí se subentende que precisamos também dignificar nossos filhos. Ainda mesmo se eles, depois de adultos,
não puderem compreender nada, nada impede venhamos a entendê-los e auxiliá-los, tanto quanto nos seja possível, sem que por isso necessitemos coartar os planos superiores de serviço que nos alimentou o coração. Reconhecendo o débito irresgatável para com os teus pais, os benfeitores que te entreteceram no mundo a felicidade do berço, darás aos teus filhos, com a luz do exemplo no dever cumprido, a devida oportunidade para a troca de impressões e de experiências. E ainda, se ainda não consegues ofertar-lhes o culto do Evangelho em casa, asserenando-lhes as perguntas e ansiedades com os ensinamentos do Cristo, não te esqueças do encontro sistemático em família, pelo menos semanalmente, a fim de atender-lhes às necessidades da alma. Detenha a registrar-lhes as indagações infanto-juvenis, louva-lhes os projetos edificantes e estimula-lhes o ânimo à prática do bem. Não abandones teus filhos à onda perigosa das paixões ensofreadas sob o pretexto de garantir-lhes personalidade e emancipação. Ajuda-os e habilita-os espiritualmente para a vida de hoje e de amanhã. Sobretudo, não adies o momento de falar-lhes e ouvi-los, pois a hora de tormenta, de provações na viagem da terra se abate, mais dia menos dia, sob a fonte de cada um, por teste de resistência moral, na obra de melhoria, resgate e aprimoramento que nos achamos empenhados. Persevera no aviso e na instrução, no carinho e na advertência, enquanto o ensejo te favorece, porquanto muito dificilmente conseguimos escutar-nos uns aos outros por ocasião do tumulto ou tempestade. E ainda porque ensinar equilíbrio, quando o desequilíbrio já se instalou, significa, na maioria das vezes, trabalho fora de tempo ou auxílio tarde demais. Emmanuel. Então, meus amigos, com esta mensagem, nós encerramos o nosso estudo de hoje, rogando a Deus Pai, ao Jesus Mestre amigo, que invada os vossos lares, que proteja as vossas crianças, os vossos jovens, os vossos adolescentes, com muito amor, com muito equilíbrio emocional, com muita alegria de querer viver, valorizando sempre a harmonia em família, a confiança, o respeito, a saúde, a fé e a gratidão a Deus por cada processo reencarnatório, porque aqui estamos para aprendermos uns aos outros com muito amor. Obrigada por hoje e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.